Fala galera, beleza? Fazendo mais um vídeo aqui pro meu canal no YouTube e dessa vez vamos fazer um review dessa ferramenta maravilhosa que é o medidor de desgaste de corrente para bike digital da KMC. Vou mostrar aqui o produto, como é o funcionamento, qual a importância. A princípio eu não sabia que existia uma ferramenta para medir o desgaste da corrente. Existem vários tipos, né? Existem aquelas ferramentas que você só faz encaixar na corrente. E aí se ela passa ou se ela não passar, é o que vai indicar se a corrente já ultrapassou o seu desgaste admissível. E existem as ferramentas que não são digitais, mas que fazem a mesma função dessa. Existe uma mola e você vai encaixar de um lado e do outro ela vai esticar e vai dizer a você de forma análoga qual é o desgaste da corrente. Essa aqui podemos dizer que é a mais top nesse aspecto, porque além de ela medir o desgaste, ela te informa isso precisamente em um número aqui na telinha de forma digital. Bom, a ferramenta ela é toda em metal, certo? Botões, a carcaça. A princípio eu pensei quando eu comprei que era de plástico, mas é tudo metal. É muito robusta a ferramenta. É um aço muito bem usinado, muito bem acabado, certo? Aqui atrás nós temos uma inscrição no próprio aço, da medida que está ok, né? Entre 0 e 0,8. Temos um pino de aço aqui que serve justamente de batente, certo? Quando você recolhe a ferramenta. Aqui atrás um adesivozinho da KMC, esse plástico está soltando, é só uma proteção. Aqui temos um botãozinho para estabilizar, né? Para que não haja essa folga aqui nessa parte, certo? Então você pode, quando for medir, apertar ele aqui para que fique mais estável e não fique ocorrendo folgas. Certo? Mas mesmo sem ele pressionado, a ferramenta ela tem uma precisão muito boa em questões aqui de centésimos. Você pode observar 2,69 está marcando aqui, então a precisão de centésimo. Aqui nós temos o botão on/off de mudança de escala. A princípio a ferramenta já liga em milímetros, mas você pode mudar para polegadas e aqui você zera a ferramenta. O princípio de funcionamento é simples. Você vai colocar aqui no elo da corrente e aqui no próximo elo, a corrente esticada, no próximo elo possível, e ela vai esticar o máximo possível e vai medir o desgaste da corrente. Então quando você for usar, você aperta até o final, certo? O máximo possível, zera, certo? Aperta esse botão, ele vai zerar. Você pode observar que ele fica às vezes dando essa oscilada. Aí você aperta aqui em cima e aperta o zero, ok? Aí ele estabiliza mais. Mas mesmo assim a oscilação é muito pequena, é questão de centésimo. Então, e aí você vai, pega a corrente e procede com a instalação da ferramenta na corrente e ela vai esticar o máximo possível, vai te dizer qual a dilatação, ok? Uma corrente nova ela deve dar aí 0. E conforme você for usando, ela vai aumentando essa escala. Aqui na ferramenta mesmo tem a indicação, né? Como eu mostrei, tem atrás e tem aqui na frente também. Como vocês podem observar, tem entre 0 e 0,4 você tem um rostinho feliz aqui. Entre 0,4 e 0,8 o rostinho já não está tão feliz, que para os conservadores é a situação mais ideal de troca. E para os mais liberais a situação de troca pode ser aí quando atingir acima de 0,8. Okay? Então a princípio eu não conhecia essa ferramenta e eu só trocava quando a corrente realmente passava a pular a catraca, mas aí é quando a coisa já chegou no limite do limite, certo? A vantagem de você ter uma ferramenta dessa, que está custando aí entre 100 e 150 reais, é um valor a ser considerado, né, no investimento, mas a vantagem é que é o seguinte, você considera que um cassete às vezes custa 70, 80 reais, e toda troca de corrente, se você não tiver essa ferramenta e usar a corrente até ela começar a pular, pode ter certeza que se a corrente já está pulando, é porque o cassete também já foi para o espaço. Então imagina, toda troca de corrente você vai colocar uma corrente aí na faixa dos 40 reais, 50 reais, aí coloca um cassete também. Então toda troca de corrente você vai acabar gastando algo em torno de 130 reais, nessa faixa. Então você compra uma ferramenta dessa, para antecipar a compra da corrente e você vai ter uma longevidade maior do cassete
E não só dele, como também do câmbio, né, do câmbio traseiro, que sofre muito quando a corrente tem folga, né? Às vezes quando a corrente começa a ter um desgaste acentuado, o câmbio trabalha mais para poder fazer as trocas de marcha e ainda assim não perde sua precisão, né? O câmbio não consegue trabalhar da forma adequada. Bom, eu tenho uma corrente velha aqui e vou colocar no equipamento para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Essa corrente estava instalada na minha bike, certo? Pode ser em qualquer elo, pode ser aqui ou aqui, certo? E essa corrente estava instalada na minha mountain bike e eu já estava sentindo as trocas de marcha de forma imprecisa, né? Com problema. Lembrando, eu já tinha zerado, né? Mas toda vez que você for medir, você zera o equipamento. Encaixei aqui e observe, 2.8. Nossa, aqui já passou há muito tempo de trocar. Então, observe, a minha bike eu costumava trocar quando a corrente começava a pular. E às vezes dava aquele probleminha de câmbio, tal, fazia um ajustezinho ali, aqui, acolá, não fica preciso, mas aí eu ia postergando a troca. E isso estava me prejudicando, acabava que eu tinha que, digamos assim, trocar não só a corrente, mas também o cassete. E com essa ferramenta, a ideia é justamente essa. Para quem é entusiasta, eu não sou mecânico de bike, eu sou apenas entusiasta, eu gosto de cuidar da minha bike, essa ferramenta ajuda a economizar, certo? E para quem é mecânico de bike, essa ferramenta vai ajudar a você dar, digamos assim, uma contraprova ao seu cliente sobre o desgaste da corrente. Para vocês, olha, o desgaste da corrente já tá bom, já tem que trocar. E aí o cliente vai ficar, poxa, mas será que ele não está querendo fazer uma empurroterapia, vender peça? Aí você pode simplesmente instalar a peça e mostrar para ele, olha, tá vendo aqui, sua corrente está desgastada. Porque acima de 0.8, eu confesso a você que não dá para perceber muito não, alguma diferença no desgaste, no funcionamento. Mas com a ferramenta você consegue ter essa convicção, essa certeza, ok? Isso aí, galera, esse é o review da ferramenta. Quem tiver dúvidas, certo? Pode deixar comentários, certo? E aí, na medida do possível, eu vou responder. Assim, só para finalizar, eu vou mostrar aqui como veio a ferramenta, certo? Veio desse estojinho aqui, com essa embalagem em volta, certo? Mostrando alguns detalhes da ferramenta, como ela funciona, ok? Dentro, um estojinho muito bonito, por sinal. Com as travinhas aqui, umas espumas, certo? Aqui o manualzinho de operação, uma espumazinha. Veio com um plásticozinho aqui com a sílica, né? Para absorver a umidade. Veio com esse gancho, eu não entendi porque veio com esse gancho, até porque ninguém vai andar com uma ferramenta de precisão balançando por aí, né? Para evitar bater, ter algum choque. E veio encaixada aqui a ferramenta com uma bateria reserva, apesar que aqui veio nele, não ligou, não funcionou, mas a bateria reserva funcionou direitinho. E ainda vem uma chavezinha de precisão da Philips, que vai servir aí para instalar a bateria, né? A bateria eu não mencionei, mas vou comentar agora. A bateria ela vai encaixada aqui. E é sempre bom, você vai deixar por um longo período, se você não for usar, você remover a bateria, ok? Pois pronto, esse é o review da ferramenta. Como eu falei, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, beleza? É isso aí, galera. Falou, um abraço.